Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, querido aluno do nosso PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, e da nossa Escola Dominical. Estamos de volta com mais uma lição do programa Nossa Escola Dominical, que é uma iniciativa da nossa Igreja Mãe em Belém do Pará, nosso pastor Samuel Câmara. Nós mandamos um abraço para ele e para a nossa Igreja Mãe, para todos vocês, alunos da nossa escola dominical e do programa PEC, não é? Você que tem um núcleo na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, você que é um aluno assíduo e habitual, você que é um professor, Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Hoje, vale a pena lembrar o tema do trimestre, que é missões levado a sério e que tem o foco principal em evangelismo e discipulado. E a lição de hoje é no templo e nas casas, que fala sobre grupos pequenos e células de evangelismo e crescimento. Uma lição maravilhosa, muito didática, você vai poder perceber e notar. Nós temos alguns objetivos da nossa lição, e o objetivo que nós queremos alcançar com você, ele está aqui, olha, o objetivo. Nossos objetivos no templo e na casa, lição 10, é conhecer o modelo de pequenos grupos, ou de células, não é? Segundo, entender que é vital na vida, o que é vital na visão celular ou dos grupos pequenos, não é? Terceiro, descobrir equívocos sobre este modelo. Então, a lição vem para corrigir conceitos, para exatamente corrigir determinados equívocos, trazer o modelo básico e dizer para você o que finalmente é grupo pequeno, o que é célula, ou o nome que a sua igreja adota também. Quero apresentar para isso aqui a nossa classe, que aqui está, uma classe maravilhosa de alunos assíduos, a classe que está em casa e aqui está fisicamente aqui representando você que está em casa. Eu quero aplaudir as duas classes, a que está aqui representando a que está em casa e a que está em casa representado pela que está aqui. Vamos aplaudir a Jesus por vocês. Deus abençoe você, querido professor e aluno que está em casa. E vocês que estão aqui, Deus abençoe e recompense poderosamente. A nossa lição tem um texto áureo, texto auge, né, da lição. Vamos ver agora qual é o texto áureo da nossa lição. Texto áureo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos capítulo 5, verso 42. Dias no templo e de casa em casa não cessavam de pregar e ensinar a Jesus, o Cristo, não é? Vamos ver agora a nossa verdade prática da lição de hoje. Verdade prática. O ID é o sacerdócio de todos os crentes. O ID é o sacerdócio de todos os crentes. Então pegue esta profecia e esta verdade bíblica para você. E nós temos também como preparação à lição, normalmente estudada no domingo, não é? Um devocional diário para segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, texto bíblico e um tema para ser estudado, levando a culminar com o domingo, que o tema é no templo e nas casas. E eu quero recomendar a você a tirar um momento devocional pessoal diário, pelo menos uma hora, a primícia do seu dia com Deus, para orar, ler a Bíblia e se edificar, levar a sua família todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, a fazer o mesmo, né? E tem algumas sugestões de louvores, hinos da harpa, o 355, o 18 e o 93. 355 fala do amor de Cristo, o 18, Grata Nova, e o 93 é um hino maravilhoso que você deve cantar, além dos outros louvores. Vamos então à leitura bíblica da nossa lição de hoje. Vamos lá. Leitura bíblica. Atos capítulo 5, versos 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pessoal sendo açoitados no sinédrio por pregar o nome de Jesus, em vez de se entristecer, eles exultavam por terem sido achados dignos de sofrer e até apanhar por amor
ao nome de Jesus Cristo. Não é? Que Deus avive a nossa fé e nós possamos ter tal convicção desta maneira também. Nós vamos a um pequeno intervalo, somente para você tomar um cafezinho, beber uma água, pegar a sua Bíblia, sua lição, seu caderno de anotações, abrir o coração e a mente e convidar outras pessoas para a lição no templo e nas casas, que é maravilhosa esta lição. Um abraço, voltamos já, se Deus quiser. Estamos de volta com o programa Nossa Escola Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, sobre missões levadas a sério, com foco em evangelismo e discipulado, e o tema da lição de hoje é No Templo e nas Casas, que fala sobre os grupos pequenos, sobre células, sobre unidade missionária de evangelização. Não importa o nome que a sua igreja adota, o importante é que possamos estudar sobre as unidades cristãs de base, que são as células, no nosso caso, aqui do Amazonas. E nós vamos chamar agora os tópicos da lição. Você vai ver quais os tópicos que nós vamos estudar na lição de hoje. Vamos lá. Na lição de hoje, com o tema No Templo e nas Casas, estudaremos os seguintes tópicos e subtópicos. Pequenos grupos. Célula. O que é célula? O que não é célula? Crescimento celular. Composição da célula. Programa de funcionamento. Multiplicação. Vantagens da célula. Conhecer as pessoas. Oração pelos outros. Unidade na visão. Multiplicação constante. Aí está o teor da nossa lição de hoje. Então, eu quero, diferentemente das outras lições, fazer uma leitura do texto bíblico básico, porque é maravilhoso o texto aqui. Está em Atos 5, 40 e 42, dizendo: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, o nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Aleluia. Muito bem. O método de grupos pequenos, de evangelização através de grupos pequenos, as pessoas dizem que teve início com a igreja primitiva. E eu durante muito tempo pensei assim, antes de ler toda a Bíblia. Mas lendo a Bíblia toda, sendo esta agora a quarta vez neste ano que eu leio a Bíblia toda, pela graça de Deus, eu pude perceber que vai antes da igreja primitiva. Começou com Jesus em Mateus capítulo 10, versos 1 a 28, e depois em Lucas capítulo 10 também. Você pode ler depois uma leitura complementar, você vai verificar que Jesus chamou os seus apóstolos e depois também os discípulos, deu a eles a autoridade para evangelizar, para discipular e fazer discípulo, e orientou sobre o que eles teriam que enfrentar, e disse a eles: vocês saindo, vocês vão de 2 em 2 e vocês entrem de casa em casa. Então, este método e o trabalho de evangelização de 2 em 2 começou por orientação de Jesus, e de casa em casa, daí no templo e nas casas também. Depois é que se institucionalizou o povo vindo para os templos, e aí a igreja atravessou uma fase de concentração nos templos e deixou de crescer e de discipular por deixar de acompanhar pessoas nas suas necessidades. Deus mandou um despertamento e recentemente as igrejas, elas voltaram às suas bases e origens do ensino de Jesus e da igreja primitiva, o que foi a maior força de crescimento da igreja primitiva e o crescimento do evangelho, chegando a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, que é o nosso caso no Amazonas. Não sei você no Pará, no Nordeste, em outros lugares, como é que você se considera. Mas nós estamos aqui nos confins da terra, porque o começo dela é lá no Oriente, ali nas imediações de Israel. Nós estamos aqui no fim, então. O Evangelho chegou até nós por causa de 2 em 2 e dos grupos pequenos, não foi por causa dos templos e das instituições. Vale a pena ressaltar isso. Então, nós estamos falando de uma lição que é um despertamento, uma volta ao nosso princípio e origem
dada por Jesus, vivida pela igreja primitiva, esquecida pela igreja ao longo de um tempo e agora despertada e avivada em nossos corações. Então, dentro da nossa lição, o que é uma célula, né? Os pequenos grupos é o primeiro ponto. Célula é um dos termos utilizados para designar os trabalhos nos lares. E aqui, inicialmente, uma outra correção é essa: nós pensávamos que as células seriam somente os trabalhos nos lares, mas não é só nos lares, são trabalhos nos grupos, nas bases e nas etnias sociais. Portanto, uma célula, um grupo pequeno, uma unidade de evangelização pode acontecer na nossa casa, primeiramente deve acontecer, mas ela acontece também no local do meu trabalho, no intervalo, não é? Na minha faculdade, na minha escola, no hospital onde eu trabalho, onde eu estou hospitalizado, estou enfermo, me recuperando. Então, onde a pessoa estiver, ali ela pode instalar uma célula de evangelização e crescimento, uma unidade de comunhão, uma unidade missionária, um grupo pequeno, uma base evangelística para evangelizar. Ou seja, fora do templo, porque nós temos a grande celebração no templo, não é? Mas a principal ação da igreja é no grupo pequeno, porque é isso que alavanca o crescimento da igreja e assiste melhor as pessoas. Então, o que é uma célula? Nós temos uma célula biológica, que é a menor unidade do corpo, através do qual um corpo nasce, está baseado. A célula, ela tem as funções de captar alimentação, de respirar, oxigenar, de se multiplicar e de crescer. Trazendo isso para a realidade da vida da igreja, a célula eclesiástica ou evangelística é a mesma coisa. É a menor e a básica unidade de formação e de crescimento da igreja. Através dos grupos pequenos, que são as células, nós recebemos o alimento, nós respiramos, não é, espiritualmente, porque nos oxigenamos, nos exercitamos, nós percebemos as necessidades das pessoas, o estado de ânimo das pessoas, nós assistimos as pessoas e damos a atenção às pessoas. Então, isso aqui é uma célula, portanto, mais eficiente do que um templo, daí nos templos e nas casas. Jesus mandou começar através de grupos pequenos e depois ele orientou que se formasse a grande concentração que é nos templos. Começou de 2 em 2, de casa em casa, depois de rua em rua, depois de comunidade em comunidade, depois de cidade em cidade, de estado em estado, e Jesus falou que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, que é a nossa casa, que é a nossa célula, na Judéia, que é a nossa cidade, em Samaria, que é o nosso país e o nosso estado, e até os confins da terra, aí então institucionalizando os templos também. Então, a célula é a menor unidade da igreja através da qual se assiste melhor as pessoas, se percebe as pessoas, as sensações, as alegrias, as tristezas, a presença, a ausência, se liga, se dá atenção e se vai através disso. É impossível fazer esse trabalho através de um grande grupo, através do templo, não se consegue fazer. Então, o que não é célula? Nós já vimos o que é uma célula e agora vamos ver o que não é uma célula. Uma célula não é uma cópia dos cultos. Então, nós não podemos, numa reunião de 1 hora por semana, em que as pessoas já vêm das suas agitações, fazer uma cópia de um culto que é de 1h30 e 2 horas. Reprisar na célula a liturgia do culto. Então, não é assim. Então, uma célula, ela não é cópia dos cultos, em que poucos participam da liturgia, pois o objetivo é que todos compartilhem na célula. Então a célula mexe com todo mundo. No culto é só com o pastor, o ministério de louvor, o pregador e os diáconos que recolhem a oferta e o povo dando as suas ofertas ali somente ouvindo a palavra de Deus. Na célula não, ali mexe com todo mundo, discipula todo mundo. A outra coisa que não é uma célula, não é uma reunião de clubes fechados. Nós anotamos aqui que procuram apenas a edificação e comunhão próprias entre os seus iguais, ou uma realização profissional, ou a transição de um negócio. Célula não é para isso. Célula é para comunhão, é para confraternização, congraçamento, para edificação e, sobretudo, para evangelização. Célula não é uma igrejinha também, não é? Competindo com os outros grupos, roubando-lhes os membros.
O objetivo da célula não é roubar membro de outra igreja, é edificar e trazer a comunhão os membros da igreja e ganhar vidas para Jesus. Tem muita gente agindo errado nas células, roubando crente de outras igrejas, ao invés de fortalecê-los para ficar na sua própria igreja. Se quer trazer um membro de outra igreja para visitar uma célula, mas não convida, não prende ele à célula. Trata dele, cuida dele, mas estimula ele a ficar na igreja em que ele está, salvo-se por uma decisão pessoal dele. Esta é a confusão que muitos estão fazendo. Então não é uma igrejinha para competir com os outros. Células também não é mais um programa da igreja, ela é o programa da igreja. Célula não é uma reunião de dissidentes que se reúnem para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, para apontar falha na igreja. Não, também não é. Isso aí é um grupo de murmuradores. Uma célula, eu volto a dizer, é para comunhão, para consolidação, para edificação, para bênção e para evangelização. Diferente disso, é grupo de murmuração, são outras coisas reprováveis pela palavra de Deus. Célula também não são encontros fraternos em que as pessoas só se reúnem para comemorar determinadas coisas de interesses pessoais. Ela visa comunhão, edificação, consolação, graça de Deus e multiplicação através de evangelização. E finalmente, célula não é um viveiro de fanático em que as pessoas, para poder dar profetadas, para poder adorar a determinadas pessoas, se reúnem fora da igreja para fazer o que querem, e aí com um determinado desequilíbrio ou desvirtuações dos dons espirituais. Então, o segundo ponto é o crescimento celular, não é? A composição da célula. Nós vemos o primeiro no crescimento celular, a composição da célula. A célula é composta por um líder e por duas pessoas mais, não é? Então, o líder é o responsável por conduzir, por animar e por dar direção à célula. Um vice-líder é aquele que auxilia o líder nas suas ausências e impedimentos em tudo. O secretário faz o registro de tudo que acontece na célula. Os membros são os que frequentam uma célula. E ali, inclusive na célula, se deve deixar sempre uma cadeira vazia, que aquela cadeira representa as pessoas não salvas e os desviados que a cada reunião vão ser trazidos pelo trabalho de evangelização. E aí nós vemos o programa de funcionamento de uma célula. Tem o bem-vindos, 3 minutos em que se saúda com alegria, bem-vindos às pessoas. Depois tem a oração de intercessão, 5 minutos intercedendo pelas pessoas. Depois tem também um momento de testemunho, 5 minutos para o testemunho, né, entre as pessoas. O de adoração, são 10 minutos em que se canta os hinos com um violão ou algum instrumento, ou através de um som que você coloca o playback ali. Tem a reflexão com interpelações, não é? Então, portanto, não é da igreja que o pregador prega e ninguém interpela. Na célula deve haver interação, perguntas das pessoas na hora da mensagem, que é dada pelo líder ou alguém designado por ele. Tem também a ministração um ao outro, é as pessoas orando e compartilhando, confessando as coisas uma a outra, que tem a sua confiança para poder receber o perdão e receber a bênção, a vitória. Tem a oferta, que é opcional, se o pastor da igreja permite, se é um consenso, se retira a oferta na célula. Se não, não se retira, isso é o de menos importante. E por fim, o evangelismo. Cada pessoa leva o seu oikós e ali ora por 30 dias por uma pessoa, se concentra nela, telefona, visita, leva o nome, a célula ajuda, e quando aquela pessoa abre o coração e aceita um convite, vai numa visita e senta naquela cadeira vazia. Quando uma sentou na cadeira vazia, ele tem que colocar outra cadeira vazia, porque sempre vai ter lugar na célula para uma nova pessoa. Então, que Deus abençoe vocês e que as células se multipliquem também por novas pessoas. As vantagens da célula, querido. As vantagens, primeiro, é conhecer as pessoas. Através do culto de concentração, da celebração no domingo, não se conhece ninguém. As pessoas vêm, saem, não são percebidas, mas na célula não. Se ela falta, é de 1 a 15 pessoas, a gente percebe, liga, dá atenção, vai atrás, procura saber se está triste, se está alegre, se está precisando de alguma coisa. Então a célula visa conhecer as pessoas. A segunda coisa importante de uma célula é a oração uns pelos outros. No templo, a oração ela é concentrada por 100, 1.000, 2.000, milhares de pessoas. Na célula não. É a oração de um pelo outro que fortalece a vida da pessoa. A terceira coisa da vantagem de uma célula é a unidade na visão, não é? Então as pessoas se unem, falam a mesma linguagem, compartilham de mesmos sentimentos, se ajudam, cooperam, suprem umas às outras. Essa é a vantagem de uma célula.
E em quarto lugar, é a multiplicação constante. Uma célula começa com um líder e mais 2 pessoas, ela se estende até 15 pessoas, e o líder tem que instruir, colocar pessoas para serem treinadas na escola de líder, e quando chega a 15 pessoas, normalmente tendo outros líderes na célula, ela se multiplica por 3 ou 4 outras células também. A vantagem de uma célula é exatamente essa. Então, só fazendo uma revisão da nossa lição aqui, dos pequenos grupos, nós vimos o que é célula, a importância de uma célula, o que não é célula, nós vimos também. Depois o crescimento celular, a composição, que é um líder, não é? É o vice-líder, secretário, um membro. No programa de funcionamento nós vimos o bem-vindos, 3 minutos, a intercessão, 5 minutos, testemunho, 6 minutos, adoração em 10 minutos, a reflexão com interpelação, 19 minutos, ministração uns aos outros, 8 minutos, oferta é opcional, 3 minutos, né? E evangelismo, 6 minutos, compondo aqui no máximo o tempo de 1 hora. Aí vimos a importância que é a multiplicação de uma célula. E por último, as vantagens da célula: conhecer as pessoas, oração uns pelos outros, unidade na visão e multiplicação constante das pessoas em outras pessoas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim temos encerrado o comentário da lição de hoje. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos dentro de instantes para a aferição da lição de hoje e para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Vamos ao intervalo e voltaremos dentro de instantes. Estamos de volta com a nossa escola dominical. Para você que sintonizou hoje, o tema da nossa lição é no templo e nas casas, ilustrando a visão celular, ou as pequenas unidades de evangelização, os grupos familiares, de edificação, de comunhão e de evangelização e também de multiplicação. Nós temos agora uma aplicação pessoal e queremos com a nossa classe, você que está aqui, você que está em casa, convidar a recitar com bastante alegria, com bastante ânimo. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se esta lição tocou no coração, nós vamos demonstrar agora na aplicação pessoal, né? Vamos juntos ler a aplicação pessoal, pessoal? Todos. Cada crente deve funcionar como uma célula viva da Igreja de Jesus e, como tal, reproduzir-se, levando a palavra da vida eterna aos pecadores, onde eles estão, fazendo novos discípulos. Glória a Deus, que maravilha! E quero fazer aqui 3 perguntas para a nossa classe. Você pode responder em casa também. A primeira é a seguinte: célula é um dos termos utilizados para designar o trabalho em que local? Alguém aqui responde? Por favor, quem aqui responde? Pode responder, minha irmã. Dizer seu nome e responder. Professor, meu nome é Alice. A resposta é de casa em casa. É de casa em casa. A pergunta foi: célula é um dos termos utilizados para designar o trabalho em que local? A sua resposta é de casa em casa. De casa em casa. É isso aí. Então, graças a Deus, é isso mesmo. É de casa em casa. E aplaudir a irmã. Eu quero só completar aqui a sua resposta, que é de casa em casa, não é? E de trabalho em trabalho, de faculdade em faculdade, de classe social em classe social, em todos os grupos sociais. É o funcionamento de uma célula. Começa nas casas, mas se estende para outros lugares também. Deus abençoe. A segunda pergunta é: como é a composição de célula e quem é a pessoa mais importante? Alguém responde? Pois não. Pode responder. Pastor, o meu nome é Pastor Ornei e a resposta é: a composição é formada pelo líder, o vice-líder, secretário e os membros. E a pessoa mais importante na célula é Jesus e os visitantes. É isso aí, glória a Deus, amém. Deus te abençoe, Ornei. Tanto é que é Jesus e o visitante, porque fica na célula sempre uma cadeira vazia, né? E ali aquela cadeira vazia significa dizer é de Jesus e a do visitante que a gente espera. Até que a última pessoa se converta a Cristo Jesus, vai ter sempre uma cadeira vazia na célula ali também. Glória a Deus. É o líder porque a célula não funciona sem líder. O secretário que não funciona sem registro, não é? E são os membros porque uma célula não existe sem membros. E é o visitante porque nós sempre estamos à procura dele
e sempre queremos a presença de Jesus. Parabéns. A última pergunta é: o crescimento celular é um efeito de multiplicação ou de soma? O que vocês acham? Quem responde? Pois não. Pastor, meu nome é Natália, e a resposta é de multiplicação, porque esse é um compromisso nosso, né? Dessa multiplicação, e quando assim a célula multiplicar e chegar até a maturidade, e assim eles criar nos outros o caráter de Cristo. Amém. Parabéns, querida. Deus abençoe. É de multiplicação porque o objetivo é comunhão, mas ficar só na comunhão seria de soma. Mas nós temos o objetivo de multiplicação, que é levar outros, como disse a nossa irmã, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você receba a unção de multiplicação, de comunhão e de bênção de Deus, e que não só nos templos, mas nas casas, nós possamos levar Jesus, pregar o Evangelho, ainda que sob açoites e incompreensões, mas que nos alegremos por levar Jesus às demais pessoas. Eu quero desejar a bênção de Deus sobre você e convidar você para se tornar um semeador das boas novas, para garantir a manutenção dessa televisão e rádio, ensinando, ministrando a palavra de Deus e abençoando vidas no nome de Jesus. Um abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe, tenham todos uma excelente lição de escola dominical, um excelente núcleo do PEC e que a bênção de Deus esteja sobre nós. A paz do Senhor, até o nosso encontro no nome de Jesus Cristo.